Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá vendo esse vídeo. Esse é o do Quarto pro Ateliê. E antes da gente começar, já se inscreve no canal, se você não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho que ajuda bastante a gente. E bom, para quem tá vindo aqui pela primeira vez, meu nome é Guarida, eu sou curadora e pesquisadora de arte, focada em arte brasileira, e eu apresento aqui, toda quarta-feira, às 8h30 da noite, uma nova conversa com artistas sobre uma obra ou uma série. E o nosso convidado de hoje é o Alan Pinheiro. O Alan Pinheiro nasceu no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, em 1993 e passou a infância e adolescência no Complexo da Maré. De volta ao Alemão, passou a desenvolver um trabalho que aponta para as violências cíclicas do cotidiano periférico, alterando e deslocando elementos para questionar sua escrita histórica. O artista oferece novas perspectivas sobre as relações de poder. E com isso, eu chamo nosso artista de hoje, o Alan. Oi, Alan. E aí, tudo bem? Como Ficou é que você tá? bom. Eu tô bem, e você? Tô feliz. Tô bem feliz É, hoje. Tô, tô feliz, estamos temáticos, né? vários motivos, né? Comemorando duas vitórias pra você, né, no caso. Quem estiver vindo aí depois, ó, 2022, teve momentos felizes, né? Foram poucos, Ó, mas aconteceram. é isso, o Flamengo ganhou a Libertadores, Lula eleito. O Flamengo ganhou em 2019 também. Sim, E sim. não, eu sei que eu tava no Rio e foi assim, maior que a Copa, eu acho. A gente não ganhava muito tempo, né? E o time de 2019 vai entrar pra história, assim, porque conseguiu empenhar bastante. O time do Flamengo é uma nação, eita, chutei, é uma nação, assim, e a gente estava muito tempo sem festejar, sem Uhum. ter liderança no time. E é isso, acho que o carioca, o brasileiro em geral, coloca muita fé no futebol, assim, coloca muito empenho no futebol. Uhum. E o Flamengo é gigante, não tem nem muito o que falar, tá ligado? Tô feliz, assim, ainda tô digerindo, pensando no Mundial já. A gente pode ganhar um Mundial. Caralho, tem mundial ainda, né? É, e aí a gente tá nessa esperança de ganhar de novo o Mundial, sabe? Vai ser foda. Ah, legal. Eu não sou flamenguista, obviamente, mas Eu vamos, tô falando, vamos junto. Mas me conte de você. Eu sei que a gente tá bem feliz, tá bem eufórico. Ontem estávamos comemorando a vitória do Papa e Lula até várias horas. E a gente, não sei, me conte sobre como é que foi isso. Como é que você sente todos esses movimentos? Me conta um pouco, na verdade, da sua história, como você começou. Eu acho que o fato de você ter nascido no Complexo do Alemão, depois ido para Maré, todas essas coisas são muito relevantes, né, no seu trabalho e na vida, né? assim, Não tem como desassociar. são lugares que são bem próximos aqui, assim, no Rio. É dividido pela Avenida Brasil, que o nome já é bem marcante, assim. Uhum, Então, a minha relação com esses lugares, tipo, tá, vai além do trabalho, vai além de uma observação, assim, é como se fosse minha primeira leitura do Brasil, de fato, assim, do que era ser brasileiro e tal. Porque quando a gente é pequeno, o limite ali do nosso bairro, sabe? A gente começa a criar essa visão de que parece que sei lá, o Brasil todo torce pro Flamengo. Isso é uma das coisas que eu achava quando era pequeno, sabe? A gente colocava a televisão do lado de fora, assim, na rua. Nessa época eu já morava na Maré, que é na Baixa do Sapateiro. E a gente assistia os jogos do Flamengo na rua. Então, pra mim, essa ideia de nação, tipo, eu tô com a camisa do Flamengo agora. Eu lembro
dessas coisas que aconteciam na minha infância, sabe? Do time jogar e todo mundo se reunir em volta da TV e fazer churrasco e tal. E essas memórias, elas começam a agora fazer parte do meu trabalho, depois de mais velho. E aí cria-se esse universo todo de símbolos, de imagens, e a gente carrega isso a vida inteira sem escrever, sem falar sobre isso. Eu me sentindo no Jô Soares. Era meu sonho ser entrevistado pelo Jô. Essa entrevista também está sendo... Ah, Tá sendo... eu fico feliz. Mas eu acho que quando eu tava no Rio, eu tava nessa Libertadores de 2019, eu estava no Rio, torci pro Flamengo, ó. Como não? Boa. Quase próximo. Mas assim, foi uma comemoração bizarra. Todo mundo parou, o Rio de Janeiro parou para assistir esse jogo. E o Rio de Janeiro, acho que em grande maioria, flamenguista, Flamengo, né? E é bizarro, até os cachorros assim na rua, tipo, com roupinha do Flamengo. Eu ficava, mano, em São Paulo não é assim. Todo mundo pode ter uma final, você vê uma galera com camisa, mas não é nem parecido. É muito. Acho que também porque tem mais times, né? Assim, fortes. São Paulo é mais dividido. Uhum. Vou falar mal dos times do Rio não, mas, pô, é verdade. Os times do Rio estão muito fraquinhos, mas é por conta dessa, pô, ouve Jorge Ben, a gente consegue entender, pô, quando o Jorge Ben fala do Flamengo, como é que é, tá ligado? Chega qualquer pessoa agora aqui no Brasil e fala, pô, me mostra o que é Brasil, acho que eu botaria o Jorge Ben, assim. Pô, ouve esse cara aí. Uhum. Posso estar diminuindo o Brasil a minha experiência, mas é isso que eu faço, né? Eu olho da minha perspectiva e falo, ó, é isso aí que eu entendo como um todo, tá? Eu posso estar errado. Mas muita gente se identifica, então isso... Eu acho que não é sobre estar certo ou estar errado, e sim sobre a sua experiência mesmo. Ninguém pode dizer se a nossa experiência pessoal tá certa ou errada, e sim é uma visão, né? Se bem que, ultimamente, acho que a gente pode, né? Tem uma galera que você fala, pô, teu posicionamento é burro, né? A Helena da novela que morando no Leblon, sabe? Ela é a pessoa mais interessante para falar na novela e fazer 3, 4 novelas seguidas sobre o mesmo ciclo de pessoas fazendo a mesma coisa, vivendo uma vida que não representa a gente. Tá na hora de falar, pô, isso aqui é de fato o que para mim é mais verdadeiro. E aí outras pessoas vão se identificar, porque é isso, sabe? Eu vou falar tipo pão francês. Em outros lugares é bisnaguinha, sei lá, cacetinho, pão de sal, mas a imagem é forte, então a pessoa vai se identificar, sei lá, muda a nomenclatura, mas esse símbolo permanece para vários lugares no Brasil, sabe? Se a gente for no Nordeste, tem gente pra caralho hoje com a camisa do Flamengo. Se a gente for qualquer lugar no Brasil, vai ter flamenguista hoje, pode ter certeza. Então, são símbolos que a gente pega desde pequeno e fala, pô, eu me identifico com isso aqui é de fato o que eu vivo e tal. E, pô, não tem como tirar. Meu trabalho fala sobre isso, né? Meu trabalho fala sobre isso. Tipo, mototáxi, eu não sei se aí em São Paulo tem muitos mototáxi. Não tem mototáxi em São Paulo. Tem, né? Não, acho que não pode. Deve, tipo, em alguns lugares deve ter mais essa cultura, em lugares... Eu acho que todos os estados têm. Eu sei que Minas tem. Eu conheço, acho que no Nordeste tem bastante, só que acho que em São Paulo, não sei, não pode. Não, mas acho que seria uma insanidade também, né? Mas seria interessante. Ontem o cinegrafista da Globo fazendo o percurso do Lula tava no mototáxi quase, né? Representou. É isso, cara. São essas experiências, são esses símbolos que a gente vai colecionando e que, para mim, virou um trabalho voltado para arte. Mas, sei lá, para um cantor, vira música,
um escritor, vira texto, poesia, poeta, sabe? E aí é interessante porque às vezes o trocador de ônibus, ele tá ali dando troco, mas ele tá ouvindo uma música que fala sobre, vou citar o Flamengo de novo, mas fala sobre o Flamengo, fala sobre alguma coisa que ele é muito fã, e ele guarda aquilo, e ele sente emoção, sabe? Ele, sei lá, vai ler um texto, ele olha e fala sobre cachorro, sabe? Sobre uma adoção de cachorro, e aí ele tá ali trabalhando, qualquer outro tipo de trabalhador que não envolva arte, quando tem esse contato e fala com ele, sabe? Isso é arte, né? Emociona, causa, causa um sentimento. Essa é a função. Acho que a minha meta é chegar nesse lugar onde eu consigo me comunicar sem precisar falar muito, sabe? Só botar uma placa de mototáxi. Alguém vai olhar no museu e falar, pô, eu peguei muito mototáxi. Caralho, esse cara sabe do que eu passei, talvez. Pra ele parar um tempão e ficar pintando essa parada, ele deve ter tido uma relação com isso. Então, não necessariamente são relações só boas, né? Porque tem outros símbolos que eu carrego também no meu trabalho. Mas são sempre coisas que as pessoas possam se identificar. Chega mais Sim. próximo de mim. Eu aqui. Foi muito. Eu acho interessante isso, porque de fato, acho que o medo de muitos governos também, porque como a gente fala de relação de poder, a gente fala de política, né? E o medo de muitos governos é exatamente essa identificação vinda da cultura, porque você acaba unindo pessoas e dando força, porque as pessoas se sentem muito sozinhas e quando elas se enxergam em lugares de poder, elas têm muita força para lutar, para aprender, para se reconstruir, para dar força aos outros. É um símbolo muito potente. E isso, para alguns projetos políticos, não são bons, né? Isso muito pelo contrário. Mas olha o que eles fizeram com a camisa do Brasil, sabe? Com a É, bandeira do Brasil. Esse símbolo, pô, tem símbolo mais potente para uma nação do que a própria bandeira. E aí os caras tomam isso para si. Os caras que eu tô falando, a gente já sim. consegue entender quem é, mas várias vezes as pessoas fazem isso de maneira boa, de maneira ruim, mas é uma sacada artística ainda, sabe? Mas aí Você. eu lembro que há alguns anos atrás eu escutava muito que o problema do Brasil é estético. E de fato, é um pouco estético. Mas eu acho que quando a gente vê trabalhos como o seu, como o do Mulambo, como o da Ieda, em lugares de poder, como o do Joelinton, no museu, em espaços onde geralmente são, são elitistas ainda, né? Eu acho que você começa desse modo desmistificar esses espaços e criar uma relação de acessibilidade de certa forma com um outro público, porque uma pessoa que às vezes as pessoas não se sentem muito convidadas a estarem nesses espaços, mas quando elas se sentem representadas, elas começam a participar desses lugares e dessas discussões. Então eu acho que esses símbolos são muito potentes, principalmente quando começam a ganhar ainda mais poder em lugares onde não antes não eram ocupados, né? Assim, Por é pessoas que porque não o ambiente são helenas, né? Acho que esse é um fato. da arte ele tem que ser interessante, cara. E a gente esquece isso, sabe? Essa ideia de ser blasé, ó, de ser contemplativo, de ser parede branca, um quadro pequeno. É bonito também, não vou falar que é feio. Mas não é só isso, tá ligado? Não é só isso. Então essas experiências a gente tá tentando resgatar
para que a gente se sinta bem quando chega lá. Chegar num teatro, sabe? Sentar ali na plateia, a gente olhar e falar, pô, bacana essa peça. Mas isso tem que ser para a maioria, ou pode, não, nem precisa ser para a maioria, mas tem que ter esse acesso, sabe? Uma pessoa tem que chegar e sentar e poder assistir uma peça de teatro e sair de lá feliz, no cinema. Aí, eu acredito que agora essa questão da democratização dos meios de comunicação está facilitando isso. Mas Eu acho que você pode falar um pouquinho disso, né? Você trabalhou com o René. tem voz das comunidades. O René foi acusado, né? Houve uma fala absurda antes Ah, das eleições, né? Dando a entender que ele era traficante porque ele faz voz das comunidades. Todo mundo sabe que isso não é uma realidade, que o Voz da Comunidade é o maior meio de comunicação sim, das gigantesco. comunidades, acho que da América Latina, talvez. Mudou as eleições, mano. É isso, o Complexo do Alemão mudou as eleições. A visão do que passam sobre favela precisa. Eu não vou nem falar sobre essas acusações, porque a visão do que é favela precisa estar mais viva, né? Dentro do cenário da discussão da arte, da política, tá ligado? Deixa eu falar social, científica. E é isso, René é um gigante. Ele fundou um jornal com 11 anos de idade, sabe? Com 11 anos de idade. Bom, não vou citar outros exemplos, mas quanta gente não fez com 11 anos de idade queria. E aí um moleque lá dentro do Complexo do Alemão fundou um jornal, sabe? A gente faz uma obra social, a gente faz uma obra cultural e agora política, porque foi necessário cada vez mais entrar e falar, vamos mudar a política, porque já estava afetando a nossa vida, sabe? A Marielle, por exemplo. Conheci Marielle no SEASM, no Morro do Timbal. Era adolescente. E aí ver o que aconteceu na política, sabe? A gente estava precisando falar o que eles não queriam ouvir, que a favela tem muito a oferecer. Mas Muito quando a gente mesmo. faz, fica mais interessante para todo mundo. É isso, quando a gente fala sobre cinema, quando alguém que não é do meio convencional faz cinema e é reconhecido, aí as pessoas vão entender. Entra no site do Voz, vê o que a gente está fazendo, sabe? Vê o que eles estão fazendo no Complexo Alemão, vê o que eles fizeram em Manaus, em BH, sabe? Essas conexões, assim, os prêmios que o René já ganhou em Nova York, na Índia, no mundo todo, sabe? O modo de pensar, de solucionar problemas dentro da favela, a gente cria grupos de WhatsApp para cada localidade, assim, tá faltando água, caiu um poste, caiu uma árvore, tem um esgoto que está afetando a vida de alguém, eles comunicam na hora, a gente já faz essa ligação, os poderes que podem resolver. Isso é política, sabe? Mas é uma micropolítica ali que eu acho que se fosse vista, se fosse mais valorizada, fosse aplicada no Brasil inteiro, isso mudaria, sabe? Mas em vez de mudar, em vez de tomar como exemplo a galera criminaliza essa organização da favela. Eu fico até nervoso falando. Não, mas eu Mas acho que isso é muito importante, porque você é um artista autodidata e que isso te formou, essa foi a tua faculdade, que foi a prática, foi esse observar, essa percepção e perspectiva diferente e que possibilitou você passar isso para outras pessoas e organizar as coisas para você estar fazendo o trabalho que você está fazendo agora visual, né? cara, e é isso, pensar não só na violência que a favela sofre, assim, mas nas violações, nas pequenas violações, sabe? O mototáxi é um paliativo. Pô, colocaram um teleférico no,
Na Providência não funciona, no Alemão não funciona. As linhas de van e de Kombi, elas, sabe, foram abafadas pelo cartel dos ônibus. É bizarro se você pegar para entender como funciona de fato para a favela, não funciona como na Zona Sul, no centro, as linhas de ônibus, de táxi, de Uber. Eu nem sei se posso estar falando o nome dessas empresas, mas o mototáxi ele funciona para que a favela não fique afogada nessa falta de suporte, de serviço. Então, imagina, você chega no seu prédio, você aperta ali e está com pompa, está com peso, está com uma cadeira nova que você comprou, e você vai para o 20º andar, você faz isso em, sei lá, 40 segundos. Alguém que mora lá em cima no topo da favela, imagina uma senhora que está precisando carregar compra, sabe? Não tem, não tem um elevador para levar, não tem uma linha de ônibus que deixa lá, sabe? É um mototáxi. E aí, só que quando tá tendo essas trocas de tiro, quando tá tendo operação, Uhum. as pessoas precisam trabalhar. Então o mototáxi funciona, sabe? Mesmo nessas 24 circunstâncias? horas. Por isso, se você vai olhar na, no jornal, tem tanto mototaxista tomando tiro de bala perdida. E aí a justificativa é que esses caras que estão trabalhando para que a favela não tenha mais déficit, não seja mais prejudicado, esses caras são tirados como traficantes, porque é mais fácil falar, não, ele tomou tiro porque ele é traficante. Quem no meio de uma operação ia estar andando de moto, sabe? Esses são os pensamentos de sempre marginalizar a favela. Mas se você for olhar, a favela não consegue viver sem mototáxi hoje, pelo menos no Rio. A Rocinho, o Vidigal, o Alemão, a Penha, a Maré, não consegue viver sem mototáxi, porque é o principal transporte. Então, quem não mora na favela não vai entender isso nunca. Aí vê no jornal o que passa, cria fake news, cria essa imagem que é totalmente distorcida por quem não vive lá. Sim. E aí eu acho que esse é meu objetivo na arte, é tentar alertar um pouquinho, sabe, sobre esses equívocos que estão colocando para confundir cada vez mais a cabeça de quem não tá ali vendo, sabe? Sim. Eu acho que o Brasil estava dividido agora em pessoas que têm ideologias diferentes, e aí a arte vai ser fundamental nesse momento para alertar as pessoas de uma maneira mais simples sobre o que Sim. está acontecendo, sabe? Cultura de modo geral, né? Porque eu acho que é isso. É o lugar onde cria-se novas perspectivas e outros caminhos, porque muitas vezes as pessoas não entendem que podem mais, que podem coisas diferentes, que existe outros caminhos, né? Sim, E é muito importante a gente ver cada vez mais essa desmistificação e descriminalização das favelas, porque a maioria das pessoas lá trabalham e só querem ter uma vida digna, como todo mundo. sim. E trabalham mais ainda do que, sei lá, se a gente for ver o exemplo de pessoas mais próximas a mim, minha avó, sabe, trabalhava fazendo faxina a vida inteira, sei lá, 12 horas por dia, sem folga, sem férias, 13º. E aí chega alguém e fala que ela não se esforçou bastante, por isso que ela mora na favela. Talvez ela está Isso ali me dá porque... muita raiva, sim, Pô, como sinceramente. assim, né, cara? Pô, como é que tem uma parcela da população que consegue e tem outra que não consegue? E aí eles ficam usando essa régua. E é um egoísmo enorme pensar que as pessoas tiveram a mesma oportunidade, né? Existem tantos recortes, tantas camadas, sabe? São mais, assim, cada vez vai ficando mais complexo de se entender se você não tiver a, a humanidade de se colocar no lugar do outro. Eu Sim. não sei, não sei
quais outras palavras eu poderia colocar, assim. Mas acho que falta uma humanidade, sabe? Um amor, assim, para se colocar no lugar do outro e pensar, pô, essa pessoa talvez não tenha conseguido porque faltou alguma coisa que para mim eu tive, sempre é certo. Sim. É Nossa, isso. sim. Eu acredito bem que eu faço arte hoje porque eu tive acessos que muita gente não teve, sabe? Pode ter sido coisas muito pequenas, assim, mas que eu valorizo muito. Sabe? Ter achado algum livro interessante no chão, alguém ter doado uma série de gibis, livro para colorir, sabe? Essas coisas mudaram a minha relação com a arte. Assim. Outras pessoas não tiveram isso e tudo bem, sabe? Mas a gente vai ter que entender que não foi só esforço, não é só esforço. Tem outras questões ali. E que mudou de alguma maneira a sua vida, né? Acaba que essas pequenas ações a gente não sabe como que vai acarretar, o que, que vai acontecer com o outro, né? E eu acho que para falar um pouco, a gente falou de humanidade, de um pouco desumanidade, é trazer as suas obras do carro, né? No É, caso da. carro, fragmentos da história recente. Exato. Eu É, acho esse que. trabalho é novo, né? É mais novo, assim. Eu já pinto há um tempo, já desenho há um tempo, gosto mais de desenhar, talvez seja uma prática que eu gosto mais de fazer do que qualquer outra artística, assim. Eu gosto de escrever também, mas desenhar é um bagulho que eu faço mais tempo. E aí, agora eu tô fazendo essas instalações, essas esculturas, esses objetos, eu nem sei como é que eu vou classificar isso ainda, mas tá ganhando um sentido para mim que, sei lá, eu consegui entender lá atrás com os desenhos, quando eu desenhava os carros, quando eu desenhava soldadinhos, assim, e tentava fazer essas brincadeiras irônicas, sabe, com soldados e com forças militares, policiais, de poder mesmo, Uhum. desenhar uma Símbolos, né? gravata. Com símbolos, gravata, por exemplo. Gravata era uma coisa que eu desenhava que significava diversas diversas camadas de poder, assim. Tipo, o pastor, ele usa gravata, o advogado também, e O político também, também, o empresário. sabe? Essas figuras, elas estão ali, e aí o garçom também é borboleta, sabe? Isso é muito louco. Então eu ficava brincando com esses tipos de gravata. Isso era um desenho. E aí ter acesso à arte, essa arte mais conceitual. Eu gosto de pensar que eu também posso ser um artista conceitual. Eu falei, vou experimentar usar outros símbolos mais, talvez mais ousados, assim, mais imperativos, sabe? E aí foi isso. Recebi um convite maravilhoso do Inclusa Arte, do Felipe Molotov, para participar da SP Arte. Ia ser no pavilhão da Bienal em São Paulo. E aí eles me deram um espaço para levar qualquer coisa, assim, pra, sei lá, apresentar o que eu queria. E eu não tive dúvidas que tinha que levar o carro. Sim. Foi uma experiência, pô, interessantíssima, assim, fora de série. Porque eu cheguei lá, a galera ainda estava trabalhando, montando, né? E aí tinha aquelas reações que a gente não consegue Entender. calcular. Não dá para calcular isso antes de ver. E aí eu cheguei com uma empilhadeira, com um carro de polícia, e, e vinha a gente perguntar, tipo, por que tu tá trazendo isso para cá? E aí tinha que saber explicar, né? E minha explicação era sempre muito simples, porque eu não preciso falar muito sobre o trabalho já está ali. Eu acho que eu penso muito nele antes de fazer, quando eu faço ele já está ali. Então Uhum. eu só falava, cara, é isso, é um carro de polícia, sabe? Se você tá achando que é errado eu trazer um carro de polícia, as pessoas falam, pô, isso é ofensivo à polícia, isso aí tá ofendendo a polícia. Pô, mas isso tá na tua cabeça, é só um objeto.
sabe? Uhum. Não tem texto falando pró ou contra a polícia, é só o objeto, sabe? Se você está achando que o objeto um carro de polícia ofende a imagem da polícia por estar num local de ar, eu só desloquei, né? Como é que Uhum. isso pode ofender a polícia? E a construção do que significa polícia já está totalmente distorcido na cabeça dessa pessoa. E esse é o trabalho. Acho que esse é o ponto mais importante do trabalho. Eu acho que a grande questão disso é que, dependendo de quem for, ela vai ter uma perspectiva completamente diferente disso. Até porque você trouxe um carro de polícia do Rio de Janeiro para São Paulo. Já Sim, você desloca totalmente isso. A gente sabe que é um carro de polícia, mas isso, eu demorei um tanto para entender isso, porque o carro de polícia daqui é diferente. sim. Então, não é E, imediato para todo mundo. cara, mas eu acho, tipo, o carro da polícia do Rio de Janeiro é o que mais passa no Jornal Nacional, tipo, a farda da polícia do Rio de Eu Janeiro é que sei. mais passa em jornal nacional, assim. E aí é um símbolo já nacional, né? Eu achei Então, muito interessante, depois eu conheci o seu trabalho na SP Art e venho acompanhando desde então. E o Massive Mia, que eu sou apaixonada no trabalho dele, inclusive poderia vir aqui no canal, já deixo esse convite público. Ele fez uma sim, intervenção e aí começou diversas outras intervenções e foi acontecendo e todo mundo virou um momento, né? A tua obra se tornou um momento, todo mundo queria tirar foto, todo mundo queria lá ver e, e foi muito interessante isso, sim. toda essa comoção também. É porque é um carro de polícia, como a gente já conversou, traz a perspectiva de quem está vendo, traz as memórias de quem está ali olhando, sabe? Quem chega num lugar e tá o carro de polícia, e não tem polícia ali dentro, e você pode fazer o que você quiser, o carro estava aberto, sabe? Você podia entrar, você podia fazer o que você quisesse com o carro. Então, algumas pessoas se sentiram na liberdade de fazer o que eles sempre quiseram, assim. Estimulou o desejo mais íntimo ali, sabe? E algumas pessoas foram contra, assim, eu falei, cara, é isso, estava lá, você podia ir na Bienal e limpar, ou levar uma flor, sabe? Mas você não fez isso, porque talvez esse espaço não seja um espaço que você frequenta, sabe? As pessoas que estão procurando arte, procurando estar nesses lugares onde circulam as informações artísticas do Rio e de São Paulo, que estão fazendo essas intervenções, que estão, sei lá, se expressando de uma maneira histórica mesmo. Assim. Bia, ele fez trabalhos que já são históricos. Sim. O Brasil tá história já, não tem mais o que duvidar da potência do trabalho do cara. Tá aí, todo mundo vai ter que ver. E ele estava lá, ele sentiu na vontade e na liberdade de pichar o carro. E é isso, sabe? Tem obras que estão ali para você interagir. Essa era uma obra interativa. Ele interagiu do jeito que ele quis, ele interagiu do jeito que ele achou que deveria fazer. E eu achei foda. Não tem Não foi muito, foda? sabe? Fez o que ele quis e foi a melhor forma possível de interferir no carro. E depois você apresentou o carro meio que desmembrado, né? Na central. Sim, na Galeria Central. Em Madureira também vou apresentar. É porque eu estou desmembrando Legal. essas partes. O carro, eu estou desmembrando o carro. E aí essas peças elas ajudam as pessoas a identificarem o design da polícia de 2022, que é quando está sendo apresentado. E aí esse design da polícia, essa marca da polícia, esse objeto que remete à polícia do Rio de Janeiro, vai ser vai ser modificado talvez daqui para frente, sabe? Possa ter outras cores, tem uma reformulação.
Mas pegar esse objeto e colocar ali e falar, olha só, eles estavam fazendo isso aqui. E a gente vai ver os dados, é só olhar os dados. Quantidade de Sim. morte, operação policial no meio da pandemia, o uso de helicóptero, sabe? Quantas crianças não foram baleadas em operações policiais, operações não oficiais, ações da polícia totalmente desastrada, ações do exército. Aqui do Rio de Janeiro teve um caso que um carro tomou 80 tiros. E aí, se for olhar dentro, era uma família. Tá? Era um músico, Sim. era um artista, sabe? Era um artista que tomou 80 tiros por conta de um erro que é sistemático. Se você olhar os números ali, já é Sim. sistemático. Se Sim. você entender o que está acontecendo através só dos números, você já vai ver o retrato desse período que a gente está vivendo. Sim. Então, esse trabalho ele só aponta a polícia pode mudar, as coisas podem mudar, mas vamos preservar o que está acontecendo aqui com números para que a gente possa melhorar. Porque tá ruim, tá bom. Tem gente que está falando que tá bom, não tá bom. E a gente sabe disso quando a gente olha para essa peça no museu e se sente incômodo. Sabe? Uhum. Não, eu acho que também, independente do que acontecer, não se apaga o passado. E isso tem que ser lembrado para que não se repita. É o pior, né? Parece que estava piorando, mas agora vai melhorar. Né? Uhum. Bom, a gente está aí trabalhando para que isso melhore. Então, fazendo a nossa parte. Todos nós, né? Não todos, mas Ah, para. mas espero que. Pô, eu tô muito ansioso pro Brasil, cara, pra essa Copa do Mundo. Eu gosto pra caramba do clima de Copa, assim. Eu espero que o Brasil fique mais unido agora. A gente consiga olhar com mais humanidade, acolher as pessoas que estão perdidas, acolher as pessoas que estão sofrendo, pegar as pessoas que estão com fome, assim. A gente consiga estender a mão sem, sem nenhuma barreira política para interferir, sem nenhum tipo de violência para entrar no meio dessas relações. Eu quero que a gente. Esse é o meu desejo, assim, agora. Eu Uhum. acho que o trabalho aparentemente é caótico, violento, mas é só para apontar. Talvez eu fique um pouco mais conceitual quando consiga apontar melhor o caminho, sabe? A Uhum. gente consiga ser mais simples, conversar de maneira mais simples, respeitar mais. Sim. E eu estou tentando usar a arte para isso, né? Não sei se a gente está fazendo da maneira correta, mas eu estou fazendo da maneira que eu acho que é. Da maneira que dá também, né? De certo modo. Sim, Às vezes a gente não faz o que a gente quer, e sim o que a gente consegue fazer. Mas eu acho que uma coisa que eu queria falar e também mostrar um pouquinho são os seus trabalhos de desenho, que eu adorei. Mas eu não vejo muito você falar disso, a gente vê mais as. Não sei, posso chamar de instalação? sim. Eu não sei, acho que a gente podia falar um pouco. Eu escolhi alguns. Então, algumas séries de selfies, eu deixo guardados esses desenhos porque eu não acho tão interessante assim, É muito agora. interessante. Mas eu não sei como abordar, como mostrar. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades assim, que a gente tem, é, tipo, como mostrar isso para o maior número de pessoas possíveis e isso vai parecer ser interessante, bom suporte. O Instagram não é o melhor lugar. Isso me deixa triste, assim. Eu gosto muito que Porque, você usa muito a sua letra nas coisas e é muito diferente, assim. Eu adoro essa caligrafia. Eu adoro caligrafia no momento, é uma coisa que eu tô pirando muito em escrever e até usar isso na identidade visual do canal. Porque é uma coisa muito pessoal e é uma coisa que
não tá mais existindo. As pessoas não escrevem mais, simples assim. Não, a gente não sabe como é a letra de ninguém mais. Isso é uma coisa muito interessante que você vem fazendo. Pô, valeu, obrigado. E tem essa parada de escrever, e aí eu erro muito escrevendo, porque eu já não tenho tanto o hábito de. Eu vou corrigindo, eu vou corrigindo no teclado normal, sabe? Às vezes a gente escreve errado, o teclado do celular e do computador já corrige. Então, quando a Uhum, gente está fazendo papel, eu escrevo errado e quando eu olho tá errado, eu falo, pô, esqueci um S, sabe? Esqueci um R, botei com um só. E, às vezes escrevo muito errado, né? Absurdamente errado. E eu falo, caramba, olha como é que eu errei aqui. E aí eu deixo. Eu falo, pô, não preciso apagar tudo, todos os erros, eles vão estar ali. Às vezes eu rabisco e deixo bem rabiscado, para entender que de fato eu errei, mas também não preciso apagar como no computador e no celular. Você apaga e de fato o erro apaga, sabe? Ele some. uhum, E se você rabisca e o erro permanece, permanece o espaço do erro. tá Mas tudo é bem. isso. Quando eu estou escrevendo, eu penso em deixar o erro, sabe? Ali explícito, porque não acontece quando a gente está escrevendo no celular. E aí o espaço, o erro às vezes é só um risco, às vezes o erro simples ali, sem colocar o S, corrigir o plural, a concordância verbal. E é isso. Eu tenho um manifesto, eu escrevi uma vez um manifesto. E aí eu Uhum, escrevi 50 manifestos a mão. São 30 páginas, uhum. 32 páginas. Caramba. E tem erro em português. E aí, às vezes, a pessoa está olhando ali o manifesto de 32 páginas, ela para e fala: pô, mas você quis escrever isso aqui mesmo? Porra, eu escrevi isso 50 vezes. E não, não, não cometi o erro 50 vezes repetidamente, sabe? Foram Uhum, vários dias. É lógico que eu li que está errado, mas eu não falo isso com as pessoas, mas muitas sei. vezes eu olho o erro e ela invalida todo o texto. As pessoas invalidam todo o texto, a sua capacidade intelectual, porque tem um erro de português. Deveria ser banal, assim, talvez. Uhum. E eu acho interessante você traz outros símbolos no seu desenho e da história da arte também e da banalidade do dia a dia. Você trouxe o urinol do Duchamp, que é uma grande signo e um grande símbolo da arte, né, contemporânea. E tu traz cheiro da Lapa, porque a Lapa É, de fato fede a acho xixi. que quem já está lá. De manhãzinha, talvez mais. Noite também, mas de tarde está fresco, sabe? Já limpar. Sabe? À tarde é bonito. Assim. É isso, mas eu acho que a galera que teve experiência mais profunda com a Lapa, de passar e de ficar e de passar a noite, quando olha aquilo ali já vem uma memória, sei lá, é sensorial. Incrível. A pessoa lembra do cheiro da lata, né? Só de olhar o símbolo. Sim, E são memórias muito fortes, assim, não só super. cariocas. Você de São Paulo já deve ter tido algumas experiências Já. com a Lapa. Já. Entendeu? Não tem como, eu sei que você sabe, quem viveu sabe. E também Eu tem sabe. escadaria, que é Sei lá. bem um típico que todo mundo vai lá tirar foto e senta lá e eu fico pensando, melhor não. Pô, ok. Ontem. Tava lá. Mas você senta ali? Sim, pô, meu ateliê, em 2019, eu tive um ateliê ali na escada colorida. É. Já dormi ali na escada. Ih, Já. É isso, já almocei, jantei, tomei café. Reunião. eu fui. Da última vez que eu fui pro Rio, eu passei lá. Pô, Tava. ali é bom demais. Acho que é isso, como qualquer pessoa que estiver ficando velha, acha melhor antes. De fato, era bem melhor antes. Agora, não. Mas a lata era muito boa. As luzes eram amarelas. Que é outra cor. Uhum. Essa é uma que a gente não aborda tanto assim.
da cor do lugar ter mudado, sabe? Essa instagramização, nem sei como é que fala, instagramável, o ambiente instagramável mudou um pouco a Lapa, mas ela ainda persiste. Não, eu acho que é um lugar muito icônico do Rio. Se você ainda não foi, você tem que ir. É tipo isso. Mas eu acho que é difícil você ir pro Rio e não passar pela Lapa. Sim, pediria até para sair um pouco mais de Copacabana, Ipanema e rodar um pouco mais centro, zona norte, zona oeste. Sim. Tem muita coisa boa. Eu achei muito legal a tua escrita. Criminoso, moleque mulherengo, bem trajado, se mau elemento. É muito vibes E, MC Pose, que é icônico. ah, depois bota só no YouTube. O criminoso, moleque morrendo. É uma música? De quem? O louco, valoriza a vida. Inicia o folho golpe. Aí outro maluco aí. Perdi minha mão. Pô, tá. É isso, são códigos, assim. Eu acho que quem cresceu na favela no Rio de Janeiro, quando lê a primeira linha, já entende já, e vê o balão ali embaixo. Desenho de um balão. Entendi. São símbolos. Então, Eu escolhi é sem isso. querer, então. Então, pode. Se eu pudesse citar um cara que eu aprendi isso muito bem, seria o Bezerra. Ouvindo as letras do Bezerra, Uhum. que ele falava em entrevistas do Bezerra. Às vezes eu fico olhando assim, eu dando entrevista e penso, porra, olha, eu queria dar entrevista como o Bezerra, saber ser tão, tão entendível, sabe, para todas as Uhum. pessoas como o Bezerra, sabe? Eu tenho algumas referências assim que, pô, pra mim Bezerra é um artista super conceitual, mano. Você olhar, pô, Justiça Social, esse álbum dele é perfeito, sabe? Uhum. E é isso, e não tô falando nenhuma loucura, não. A gente tem outros artistas que tem como referência que eu colocaria ali no mesmo lugar, assim, tipo, Cildo Meirelles, pra mim é tão influente quanto Bezerra, sabe? Uhum. Aí as pessoas não têm diferença do trabalho de um para o outro, porque parece que o Cildo é muito mais conceitual e eu acho que não, mano, os dois estão ali, sabe? No mesmo nível, no mesmo lugarzinho ali, pô, Eu bate concordo. queda barra. Eu acho que esses outros, principalmente de Artista. outros lugares da cultura, né, são tão importantes quanto. Não existe um Só mais e um menos. olha o Catra, sabe? As letras, o que o Catra fazia. É o que eu tô te falando, olha a Tati. Aí, pô, o Bispo do Rosário, a gente quando viu o trampo do Bispo do Rosário é sensacional. Ao mesmo tempo, a gente pode citar outros brasileiros que parecem para o público mais intelectualizado, que é um trabalho mais complexo, mas sei lá, posso citar um trabalho que eu acho fino, assim, do Altércio. O Sei. Altércio Caldas tem um trabalho também. E aí a gente olha o trabalho, sei lá, Anabela Geiger. É Hum. bonito, ele é legal, sabe? Mas não é melhor do que Bezerra, porra. Pra mim, eu não vou ficar comparando, mas são trabalhos conceituais, tá ligado? Que eu coloco num lugar de referência brasileira, assim, todos estão, sabe? Lá e olhar, não me perder e ter uma direção quando preciso. Um lugar que eu sempre vou, assim. São artistas que eu considero que foram os pilares assim, do meu trabalho. Eu acho que pra gente ir finalizando, eu amei o desenho do pé direito.
porque eu quebrei o pé direito recentemente. E agora ele tá pleno e eu acho significativo pra mim, então eu achei. E é um símbolo, né? Você começar as coisas com o pé direito. Não sei se Sim, foi esse o conceito, mas eu já peguei esse conceito pra mim, então já assumi. se você pegou com o seu, é isso. O trabalho é seu agora, É, sabe? basicamente. Até a imagem que entrou na sua cabeça é sua. Você tem que dominar ela, entender, colocar ela em algum lugar, um sentido, criar. Eu só desenho, assim. Eu acho que é muito sobre começar de novo, sabe? Eu acho que a gente, até terminar essa conversa com o pé direito, é a gente acreditar no nosso futuro, né? A gente continuar comemorando nossas vitórias, entender que tem muito trabalho, mas que vai dar bom, que a gente tem perspectiva agora. Eu acho que a gente iniciar e finalizar agora com esse pé é muito importante e necessário. É isso, muito obrigado aí pela conversa. Tava nervoso, assim, mas não sei, eu não sou uma pessoa que fala muito sobre o meu trabalho. Eu gosto de falar sobre outras coisas. E aí sinto a necessidade, às vezes, de pensar mais, de verbalizar melhor. Espero que você tenha gostado. Bom, foi ótima. Eu queria te agradecer por ter topado, apesar das milhares de coisas absurdas que aconteceram no backstage, todas as dificuldades. Foi ótima a conversa, adorei que você participou, adorei falar do seu trabalho, conhecer o teu trabalho e apresentar também aqui pra galera e ter esse registro, né? Eu acho que aqui é um espaço para as pessoas pensarem nos trabalhos, basicamente. Não tem nada certo ou errado, é só um registro desse momento do teu pensamento. E que venham outros também, porque a produção muda, evolui e os pensamentos também. Então, deixo o convite aqui para você voltar em outros momentos, quando você É, quiser. sem ser sobre arte. Acho que seria mais falar sobre desenho animado, filme. Vai estar tendo. Ano que vem aí esse novo quadro. É isso. E é isso, gente. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Quero te agradecer de novo por ter topado. E se inscrevam se vocês não forem inscritos. Sigam a gente no Instagram, que tem outros conteúdos, inclusive do Alan lá. E é isso. Para vocês acharem o Alan, vai estar todos os links aqui embaixo. Vão estar todos os links aqui embaixo. E ative o sininho, sigam a gente, comentem, compartilhem, manda pra tua avó, pra sua tia, pro papagaio, pra todo mundo. Faz aí. E é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Quero mandar um beijo aí para todos os meus fãs, tá bem? Eu falo clube lá de Manaus. Lá. É isso, gente. Beijo até semana que vem. Assim,